Fala pessoal, meu nome é Ariel. Eu sou a Luciana. Está iniciando agora mais um episódio do ILabcast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo da FEA USP. Hoje nós temos um convidado muito especial, como sempre. Nosso convidado, ele já foi atleta profissional, ele é estudante de engenharia de computação na Poli USP, ele já estudou engenharia de produção lá numa faculdade na Itália, também já cofundou e liderou 2 grupos na universidade, já fez parte do time de desenvolvimento de software na LiveUp, já trabalhou no banco BTG, já cofundou a plataforma Corona Info Brasil, e o principal motivo da gente ter chamado ele hoje aqui é que ele é cofundador e CEO da Unmet. Opa! Pô, muito obrigado aí, gente, pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês, poder passar um pouquinho da mensagem, quem sabe a gente motiva uma galera a empreender. Acho que esse é o propósito dessa nossa conversa. Legal, legal. Bruno, a gente queria saber, então, começar nosso quadro aqui com algumas perguntas, né? Então, se você quiser falar um pouco aí da sua história, a gente seria muito agradável. Claro. Então, até perguntando um pouco assim, por esse lado um pouco mais atlético, você tem uma mãe atleta, é isso? Como que Isso é? mesmo, Como que é isso aí? Cara, é exatamente isso, assim, tenho muita gratidão à minha mãe. Então, minha mãe, ela foi pioneira na nossa família no alto rendimento esportivo, e ela que me passou esses valores, assim, esses e muitos outros, né? Gratidão eterna aí por ela. Mas eu comecei na ginástica olímpica, ela me levou lá bem jovem, assim, eu tinha 6 anos, ela foi atleta de ginástica olímpica, e aí com 6 anos ali eu comecei, vi o esporte, comecei a gostar. Com 10 eu fui competir o primeiro campeonato brasileiro, né? E tinha toda a minha equipe junto ali, e aí chega lá, né? Apresenta Bruno, prepara fulano, na ginástica olímpica assim. E aí, cara, foi uma experiência totalmente nova, né? Foi lá em Brasília que eu fui competir, então, bem jovem, uma responsabilidade diferente. E aí, com 14 para 15, foi quando eu virei atleta profissional, e aí eu fui até os 19 anos ali. Então, cada vez mais vai crescendo o seu volume, né, de responsabilidade ali com que você está lutando para conseguir atingir. E o que eu aprendi com o esporte não está escrito, cara. O alto rendimento, ele te ensina muito, assim. Principalmente você fica muito claro que a vida ela precisa de um propósito. Você sente muito isso no esporte, né? Então você tem o seu propósito e você aprende a trabalhar com metas ali de pequeno, médio e longo prazo. E aí quando você tem essas metas de pequeno, médio e longo prazo, você vai lidando com várias adversidades no trajeto e você aprende a lidar muito ali com a derrota, sabendo, cara, que aquela derrota no dia seguinte pode vir a se transformar em um sucesso, pode ser um degrau ali para você conseguir chegar na próxima competição e superar aquela queda que você teve nas últimas 2, assim, e de repente não acontece, aí você tem que ir para a próxima e levantar a cabeça e reformular essas metas que eu citei. E, para além disso, cara, eu acho que o mais importante é a resiliência. Então, essas resiliências, assim, falando, né, de mim, que eu pude desenvolver no esporte para lidar com frustrações, com abdicações, então você tem que abrir mão de muita coisa para poder estar ali, e as exigências que o altíssimo rendimento ele te impõe. E é isso que acho que pôde me levar a obter títulos internacionais e aprender muito com o esporte, cara. Então eu tenho muita gratidão à minha mãe e a essa fase da minha vida. E você parou com quantos anos? Parei com 19 anos, Luciana. Nossa. 19. Então foi bem ali. Então, eu parei e entrei no cursinho para passar na Poli. essa era a minha pergunta. Você parou para estudar, então? Foi, cara. Meu sonho sempre foi ser engenheiro, assim. Eu sempre sonhava em ser inventor, assim, e tal. Eu sempre amava matemática, física. E você sempre quis entrar na Poli mesmo? Na Poli, esse era o sonho. Eu nasci ali perto da USP. E aí ouvia falar já, então era o sonho. Eu só prestei FUVEST, pra você ter uma ideia. Nossa. E o que te levou a escolher computação, né? Enfim. É o que computação, é o que mais me fascina, assim, da parte engenharia no geral me fascina muito, física, matemática, tecnologia, mas computação, quando você entra nas engenharias, ela tem uma abstração e certas coisas para você compreender dela que é muito lindo, assim. E computação eu acho muito bonito. A complexidade, os algoritmos, tudo mais. Nossa, que legal. E isso foi com certeza fundamental, né? Quando você entrou ali na LiveUp, assim. Se ficou claro para mim a sua trajetória, então você já entrou na LiveUp, depois você foi para o BTG, é isso? Foi isso mesmo. Então,
Na computação, na Poli, a gente tem um esquema quadrimestral. Isso é muito bacana, né? Então, eles deixam você, a partir do terceiro ano, você pode estagiar 4 meses e estudar 4 meses. Então, é obrigatório, na verdade. Então, a partir do terceiro, você vai estudar 4 meses integral, trabalhar 4 meses integral, então você vai estagiar 8 horas dia e voltar a estudar 4 meses integral. E aí você vai intercalando isso até o fim da graduação. Aí, o que interrompeu isso foi justamente o meu duplo diploma, né? Engenharia de produção, que a Luciana citou. E aí, mas assim, eu peguei esse começo dos estágios, eu fiz um na Livap e um no BTG. E aí isso foi muito show, assim, foi muito bom para mim. Cara, que fantástico. Foi E assim, essa questão do fato da LiveUp ter começado muito como uma startup, né? E aí o BTG, poxa, super tradicional. Como que foi essa diferença para você? Cara, A pegada foi a mesma? Foi muito legal. Um dos objetivos, assim, de ter experienciado, né, ir para o BTG foi muito para ter esse panorama, assim. Então, pensando, né, em sonho de empreendedorismo, de compreender as empresas, como elas funcionam, fui para a Livap, cara, a Livap, fenomenal, assim, a cultura, a execução, conheci o Vitor, né, o co-founder e CEO, o Henrique, que é o co-founder e COO, e assim, a execução deles, altíssimo nível, os caras foram extremamente investidos já, e pude aprender muito, assim, olhando a dinâmica, conversando com eles, perguntando, cara, como é que vocês fizeram isso, animal, e quando eu olhei aquilo, tava ali dentro, eu falei, é isso, assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida, entendeu? E aí, quando você vai para o BTG, cara, é um outro mundo, né? Então, são dois expoentes, a Livap, uma startup na ponta da execução, recebendo aporte, cara, muito boa, entregando um produto que a galera tá amando, tendo muita demanda, expandindo, saindo do estado, por aí vai. E aí você vai para o outro, você pega o BTG, o maior banco de investimento da América Latina, e aí, cara, aquele prédio digno de Wall Street, você entra lá de terno, né, de social e tudo mais, no outro você tava de tênis, então eu tenho muita gratidão aos dois lugares, assim, porque eu pude ter uma ótica na Livap que eu não teria puramente no BTG, e no BTG uma ótica que eu não teria puramente na Livap, que são empresas distintas, então foi bem, bem rico. Então, muito do que você aprendeu assim na LiveUp se aplicou quando você realmente foi empreender, é isso? Com certeza, até na parte de tech mesmo, que lá eu estava no time de engenharia de software, mas também no que eu pude conversar aí com os co-founders, depois vim a conversar mais com eles também, quando começou aí o match, e pegar alguns conselhos e tudo mais. Então, sem dúvida. Então, Nossa, muito e bacana. agora puxando um pouco enfim, para um match e tudo mais, a pergunta clichê, da onde surgiu essa ideia? Assim, enfim. Então, como eu falei para vocês, tinha muito esse sonho de empreender, né? Quando eu era mais jovem, queria ser inventor, assim. Depois disso, na adolescência, se transformou nessa vontade de empreender e de criar uma empresa muito grande, de se questionar como que as pessoas criam essas empresas tão grandes, como que surgem essas empresas, como que você orquestra tudo isso, sabe? Eu acho muito fascinante. E na hora que você tá ali pensando em formas de começar a empresa, então eu estava querendo começar a minha primeira empresa, eu tinha cofundado esses dois grupos na faculdade, a Calistenia USP, né, que a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar. Então foi um grande aprendizado ali, pude expandir esse USP ali, pude expandir esse grupo ali na Universidade de São Paulo. E aí depois, na transição desse grupo, né, que é passar para a próxima pessoa, eu estava com vontade de começar logo a empreender de fato e começar a primeira empresa. E aí conversando com sobre ideias como empreender no público universitário, que é um público que a gente já tinha acesso, né, você já entende o mercado, surgiu essa ideia de, putz, já vi gente pedindo um Tinder universitário, coisa assim, o pessoal comentando. Eu falei, poxa, é verdade, né? Faz sentido. Por que ninguém fez isso ainda, né? Por que ninguém fez isso ainda? Aí você fica com aquilo na cabeça. Por que ninguém fez isso ainda? Por que ninguém fez isso ainda? Aí cheguei em casa com aquilo na cabeça, aí desenhei uma primeira versão do logotipo, comecei a esboçar o aplicativo, tudo mais, aí não saía mais na minha cabeça, eu queria saber como é que a gente ia verificar os universitários, como é que ia fazer tudo isso, e aí nessa busca eu comecei a pensar em como dar esses primeiros passos, e aí um amigo meu me apresentou para o Caio Silos, que é meu cofundador, nosso CTO, que o Caio também sonhava em empreender, ele tinha passado pela Poli USP, e aí ele foi estudar ciência da computação nos Estados Unidos, e aí esse meu amigo me apresentou o Caio, falou, cara, conheço um cara que também quer empreender, acho que vai dar match aí, e aí a gente começou a conversar, deu uma baita sinergia, foi meio clichê, né, esse match. E, e aí a gente se conheceu e foi pra cima, cara, e aí era os dois sonhando muito grande, estando ali junto, querendo fazer a coisa acontecer, querendo ir pra frente, e já desde o começo com um papo de vamos criar uma empresa, uma startup, algo grande,
Aí a coisa começou a se desenrolar. E você usava Tinder ou alguma coisa assim? Tipo, você viu a necessidade dos universitários ou, tipo, tinha essa necessidade Não, em essa você? pergunta é Assim? confidencial. Ah, tá. Eu já tinha usado aplicativo de relacionamento, já tinha visto como era. E aí, por isso, quando o pessoal falou, eu falei, cara, faz muito sentido. Você se coloca no lugar e fala, tá, eu tô aqui na faculdade, se tivesse isso, eu usaria? Usaria. Então, será que mais gente usaria? E aí você começa a entrevistar as pessoas. Entrevistei gente da minha sala, a gente começa a conversar, ver se a dor realmente existe, não é só uma dor sua, né? E aí, quando a gente validou que mais pessoas gostariam, a gente fez um pré-cadastro, né? A gente fez um MVP do pré-cadastro, né, que é o mínimo produto viável para você validar uma hipótese. E aí, quando a gente fez esse MVP do pré-cadastro, a gente começou a ver aí 100 pessoas, 200 na USP. E aí eu estava em mais de 47 grupos do Facebook por causa da calistenia USP. E aí comecei a divulgar, e aí começou a aumentar o número de pré-cadastros. E aí a gente foi fazendo essa divulgação, e aí quando começou 100, 200, 300, 400, 500, aí a gente conseguiu bater mais de 9 mil pré-cadastrados no aplicativo. Então, quando você tem isso, você fala, cara, a demanda existe. Era só uma foto do aplicativo falando que seria um aplicativo de relacionamento só de universitários e a galera tá fazendo pré-cadastro. E aí, quando você tem essa validação da demanda, você precisa começar agora e falar, tá, beleza, como é que a gente faz esse produto, então? Como é que a gente vai fazer esse produto? E aí, para colocar isso em prática, foi aqui que entrou, assim, eu posso dizer, todo o aprendizado, até do que a gente citou do alto rendimento, tá? Então, combinado toda a parte técnica, né, da computação, do que pude aprender, e aí estando com o Caio junto. E aí, toda essa parte da meta de curto, médio, longo prazo que eu tinha citado com vocês, enfrentamento dos desafios, das coisas que a gente precisou fazer, e aí começou. Fantástico. Bruno, isso nos leva até a nossa próxima pergunta, né? Acho que é um pouco mais nessa questão prática. Como foi colocar isso na prática, né? A gente sabe que criar um aplicativo não é nem um pouco fácil, mesmo para você que tem já experiência, não é barato também. Como foi essa questão de captação? Como foi isso, assim? E, assim, Cara, isso mesmo nos estágios iniciais, bem iniciais, assim. sim, isso foi um desafio fascinante, assim, então, foi o que até o que eu já citei agora um pouco, né, então, nesse momento entra muito até do alto rendimento, do que eu tinha citado, me senti muito colocando N coisas em prática, então você começa a colocar esses planejamentos, bom, curto, médio, longo prazo, que a gente vai fazer, e aí, na parte de validação, você tem que, ao mesmo tempo, e isso que é muito legal, né, então você tem que, ao mesmo tempo, quando você é um empreendedor de primeira viagem, ao mesmo tempo que você está ali começando a construir o seu foguete, preparando ele para voar, você está aprendendo como você constrói aquele foguete, como você faz ele voar, e do nada ele começa a voar e você fala, tá voando, mas e agora no ar? O que eu faço? Eu não tinha essa informação quando eu estava saindo do chão. E aí fica muito fascinante. Então, é um desafio porque a velocidade com a qual você precisa aprender e se desenvolver, ela não pode limitar o desenvolvimento da sua startup, né? Você não quer que isso limite. Então, é uma busca constante. Então, aí você vai atrás do quê? 2 caminhos mais fortes, na minha visão. Estudando livros, cursos, o que você encontrar, e falando com pessoas que já fizeram o que você quer fazer. E acho que a combinação dessas duas coisas é muito forte. Então, você pega de um lado pessoas que já fizeram o que você quer fazer, você vai falar com empreendedores, vai falar com co-founders, com CEOs de outras empresas, que já fizeram o que você quer fazer, e fala, cara, você já fez o que eu quero fazer. Como que você fez? O que você pode me ajudar? E do outro lado, você vai aprender com livros, com cursos, consumindo muito conteúdo. Então, foi exatamente essa a estratégia que eu utilizei. Falar com pessoas muito boas e E consumir como muito achar conteúdo. essas pessoas muito boas? Só. Excelente pergunta. Acho que, cara, entra muito do... Quando tem duas frentes aí. Quando você pega, tem as pessoas que você já conheceu. Então, por exemplo, quem eu citei, no caso da Livap, eu tinha passado pela Livap, e aí você tem esse network que você cria, e você vai atrás e fala, cara, passei para outra empresa, você pode me ajudar, pode trocar uma ideia. Dificilmente, quando você pede uma ajuda, assim, para a pessoa, dificilmente ela vai falar um não seco, assim. A maioria das pessoas acho que só não pedem a ajuda. Lógico que não é uma regra, mas, via de regra, as pessoas que chegaram ali naquele lugar, elas são bem resolvidas com aquilo, elas tendem a querer gerar um valor para você e se sentir, sabe? Sentir que está conseguindo te dar um pouco do caminho das pedras. Então, mas como encontrar as pessoas, eu acho que tem muito do que vocês fazem. Liga de Empreendedorismo normalmente tenta conectar muito empreendedores com a faculdade.
Então, acho que isso é um crédito bem legal, e acho que vocês ajudam muito nessa parte. Então, vocês fazem pontes, vocês vão falar, né, trazem pessoas, e muitas vezes vocês têm contatos de empreendedores que vocês podem indicar. Então, o que eu diria para alguém que está na faculdade, se você tem uma liga de empreendedorismo na sua faculdade, tentar conversar com eles. Não foi o caminho que eu fiz, o caminho que eu fiz foi muito esse do meu próprio network, das pessoas que eu já conhecia, tanto na faculdade. Então, acho que isso é algo muito rico quando você você está ali na USP, você está rodeado de pessoas muito boas. E pessoas muito boas normalmente conhecem outras pessoas muito boas. E aí você normalmente consegue ter esse alcance de forma mais fácil. Então, foi muito esse caminho para encontrar as pessoas e conversar e pegar esses insights. E também até falando com pessoas do próprio mercado de dating, cara, mandando mensagem no Instagram, assim. Então, cara, vi aqui, você pode ajudar e tal. Então, e a pessoa chega e fala, posso, converso com você. Então, é um negócio que às vezes você fala, cara, a pessoa não vai responder, mas a pessoa se dispõe e ajuda. Não, tipo, eu imagino, tipo, eu pelo menos já achava que o povo ia ser grossão, assim, tipo, mas que bom que o povo foi bem receptivo, assim, digamos. Então, com vocês sentem isso? Quando vocês vão falar, às vezes vocês ficam meio assim, mas aí o empreendedor fala, pô, vamos conversar, vamos dar dica. No começo é sempre assim, né? Mas a gente vai desenrolando, tem umas boas experiências. Muito legal. Legal, olha. E agora falando um pouquinho do aplicativo, tem essa questão de recompensa, de dinheiro, moedinha, gamification e tudo mais. Tipo, como surgiu essa ideia? O que você acha dessa ferramenta? Enfim, como você construiu tudo isso? Boa. Isso daí foi muito, até difícil falar, né, como surgiu, quando surgiu, que foi muito no brainstorming ali, conjunto, a gente trabalhando. Eu e o Caio, a gente ficava em infinitas horas de videochamada nesse começo, para conseguir fazer tudo. A gente surgiu na pandemia, né, então a gente começou sem a pandemia, então a gente ia em cafés de shopping, coisa assim, para trabalhar junto. Depois veio a pandemia, a gente ficou totalmente remoto. E então foi assim, a gente conversando, pensando formas de engajar ali, surgiu essa ideia. E aí depois a gente foi aperfeiçoando ela, transformando ela em algo que cada vez engajasse mais os universitários. Mas acho que veio muito de uma forma até espontânea, quando a gente pensa no próprio jeito do universitário de engajar dos jogos, de conquista e tudo mais. E essa ideia de dar funcionalidades que muitas vezes são apenas premium em alguns aplicativos e fazer com que a pessoa possa obter isso apenas com moeda, sabe? Mas, nossa, tipo, eu gostei muito, porque, tipo, no começo eu ficava, tipo, tem sempre aquela ansiedade, nossa, quem curtiu, quem me curtiu e tudo mais. E aí, tipo, eu lembro, tipo, a minha amiga falando, não, você precisa entrar, porque eu preciso de moedinha pra ver quem me curtiu, tipo... bom demais. Bem isso. E legal. Agora falando, tipo, o MEC tá sendo um sucesso, né? 60 mil alunos, 420 faculdades e tudo mais. Você esperava tudo isso? Enfim, como foi, assim, essa expectativa, digamos assim? A gente é muito legal, porque ao mesmo tempo que você sonha com algo muito grande, quando cada passo que você faz, né, cada checkpoint que você atinge aí na jornada, tem um significado muito muito intenso, assim, muito significativo, né? O que eu quero dizer com isso? Você pega e fala, putz, não, a gente vai criar a maior rede de integração universitária do mundo, esse é o objetivo. Só que no começo você está sonhando em ter 100 usuários. Você fala, cara, eu lembro eu e o cara conversando, falou, cara, imagina quando tiver 1000 pessoas na Elmet. Nossa, vai ser muito louco, entendeu? E aí quando tem 5.000, você fala, cara, imagina quando tiver 10. E aí quando tem 10, você fala, imagina quando tiver 20. E aí agora a gente fala, cara, imagina, vamos sair para outro estado, e como é que vai ser quando tiver dessa forma? Então, você sempre vai tendo, né, essa maturidade no processo, mas ao mesmo tempo não perde esse gosto de se surpreender. Eu acho que isso é muito gostoso, entende? Então, você torce por aquilo, você almeja aquilo, você está mirando lá em cima, mas você estar mirando muito alto não tira o sabor de cada conquista, entende? Então, a gente mirava muito alto, mas cada conquista foi muito gostoso, assim, foi surpreendente. Então, Bruno, a gente vai para a próxima pergunta agora. E, cara, eu queria saber, assim, a USP te auxiliou diretamente, né? A USP te auxiliou de alguma forma? Alguma liga? Enfim, algum professor? Cara, a USP auxiliou de muitas formas, assim, né? De forma direta e de forma indireta. Então, eu pude aprender e sigo aprendendo lá sobre computação, então pude aprender sobre tanto a parte de matemática avançada, sobre a parte de álgebra linear, sobre a parte de computação, sobre tudo isso. Você vai aprender no curso de engenharia de computação, então pude aprender sobre programação lá dentro da faculdade, e o estágio do quadrimestral me permitiu colocar isso em prática, então isso foi muito bom.
pude ali dentro do ambiente universitário cofundar os 2 grupos, que eu cofundei e liderei ali na faculdade. Então, de estar nesse ambiente, de aprender com o público universitário, de poder participar de grupos de extensão, né, de criar 2 grupos de extensão, e tá tendo essa vivência, acho que foi extremamente rico, e a USP, né, sendo esse ambiente que ela proporcionou que isso fosse possível. E agora eu também tá fazendo duplo diploma, graças às parcerias que a USP tem com as universidades da Europa, no meu caso com a Politécnico de Torino, ter podido concorrer a essa vaga, né, que eles disponibilizam ali para que os alunos concorram. Então, para que eu pudesse ali estudar engenharia de produção, que não é o meu curso na Poli, e pudesse olhar ali para a parte mais dos negócios e estender minha graduação e ter uma segunda graduação em conjunto ali, então em pouco tempo olhar para 2 áreas da engenharia e para além disso ainda as pessoas que eu conheci ali. Então, conheci o meu cofundador porque conheci uma pessoa na faculdade que conhecia, então quando você isso eu acho que é muito legal quando a gente olha para essas faculdades, até cases de outros empreendedores, né, que a gente muitas vezes se inspira. Então a gente olha para o Steve Jobs, a gente olha para o Zuckerberg, a gente olha o processo e fala, os caras largaram a faculdade foi importante para eles, só que quando você joga aí, você joga todo o processo, tanto de entrar naquela faculdade, como das pessoas que ele conheceu naquela faculdade, como tudo que aconteceu, você joga o processo no lixo, né, se a gente não considera tudo isso. Então, eu acho que a USP, nesse trajeto que eu venho realizando com a UMET, que a gente vem realizando, falando de mim, assim, cara, ajudou de N formas. Foi muito, muito bom. Tenho muita gratidão a ser aluno da USP, por ser aluno da USP. Que fantástico, cara. Mais uma pergunta, acho que a gente está falando com o engenheiro, agora a gente vai na parte interessante, né? Os números. Então, em quais faculdades a UMET possui mais usuários? Legal. Enfim. Cara, a nossa number one aí é a USP, né? Então a gente começou, então a gente tem mais alunos. A USP é uma faculdade muito grande, então a gente já tem mais de 13 mil cadastrados na UMET, dentro da Universidade de São Paulo. Só que ela é muito grande, né? E ela extrapola São Paulo também. Então ela tem mais de 60 mil alunos de graduação. Aí, além dela, a gente está muito forte no Mackenzie, na Unicamp. Essas faculdades aí estão entre as top 4 aí da UMET. Então a gente tá muito forte na cidade de São Paulo, Campinas, e agora a gente está trabalhando nessa expansão para levar esse produto para mais pessoas e gerar cada vez mais valor para essa rede. Que legal, Você cara. pretende, desculpa, Não, sei lá, pode falar. expandir para o resto do Brasil, assim, alguns outros estados e tudo Com mais? certeza, com certeza. Com certeza, Não, serão nos próximos capítulos aí, com certeza. Bruno, qual que é o ápice que você enxerga para a UMET? O que você fala assim, nossa, quando a gente chegar ali, a gente atingiu o objetivo inicial? Cara, criar a maior rede de integração universitária do mundo. Acho que esse é o objetivo maior. Agora, eu acho que é isso. Esse é o sonho grande. Então você criar e muitas vezes até hoje a gente foca muito no relacionamento, né? Mas se a gente pensa uma rede de integração universitária, é até interessante se a gente olha a trajetória das redes sociais. Então você olha o começo ali do Facebook, né? Começou em Harvard e tudo mais, começou no meio universitário, depois vai se expandindo. E aí, quando você tem todas as pessoas altamente conectadas, o desafio começa a existir, é você estar numa rede onde você se identifica mais com aquelas pessoas que você está naquela rede. E agora você consegue encontrar todo mundo assim. Então, começa a ficar difícil de você ter essa seleção. Além disso, uma rede que você confie mais, que você se sinta mais seguro. E aí, o que a gente vai conseguir criar dentro dessa rede, acho que vem muito aí dos próximos passos para que seja essa rede de integração a nível universitário. O networking fica muito mais democrático, digamos assim, né? Inclusive, porque as pessoas estão mais disponíveis, de certa forma, né? Muito interessante. Sim, exatamente. As pessoas estão altamente conectadas e, ao mesmo tempo, você tem muita gente, beleza, como é que eu encontro as pessoas que estão na faculdade, então, que estão vivendo essa mesma fase de vida que eu, aí começa a ficar difícil. E aí, você ter uma rede verificada de pessoas que você sabe que estão na faculdade, gera um valor diferente, pelo menos é exatamente o que a gente sente diariamente quando a gente conversa com as pessoas, essa dor que elas trazem pra gente. Que a gente soluciona, né? Então, cara, o que eu sinto na UMET é que eu tô com pessoas que eu me identifico muito mais, que vivem aquela fase, me sinto mais seguro na rede, e aí esse é o maior valor que a gente entrega. Legal. E eu queria saber se, tipo, você tá 100% agora focado num match, assim, ou você tem algum outro projeto, sei lá, enfim, alguma coisa assim? Não, assim, na parte de negócio, 100% focado na UMET, até porque
Dá um trabalho e tanto. E é um desafio enorme, assim, é muito, muito, muito trabalho. E o objetivo é muito grande, a gente está com um time extremamente capaz, um time extremamente competente, inteligente, então é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo eu tenho a faculdade, esse que seria o que tem em paralelo, né? Mas tirando isso, foco total. Que massa. Bruno, eu quero saber assim, a gente pode esperar uma nova solução de vocês aí para o mercado? Que vocês têm mais alguma coisa que vocês pretendem lançar com o DNA aí de vocês? Como é que é? Você diz da UMatch, assim, enquanto startup, lançar um novo produto? Acho que essa pergunta até é meio ampla. Pode ser ambos, assim, você está esperando lançar mais alguma funcionalidade dentro do app? Vocês encontraram outro problema que vocês gostariam de resolver? Como que está essa questão aí para vocês? Cara, eu acho que é constante, né, essa é uma busca constante, né? Ainda mais startup em estágio muito inicial, que você está toda aquela parte aí que vocês acho que estudam bastante aí na liga, toda aquela parte, né, de ideação, de validação da ideia, e a gente está tendo essa demanda, o produto começa a ficar um pouco mais estável, mas você está sempre com o olhar ali entendendo, beleza, como que eu posso de repente expandir esse mercado e abrir uma frente diferente. Então essa atenção ela existe constantemente, Ariel. Essa atenção, né? Então você olhando ali e falando, cara, de repente esse segmento vai fazer sentido colocar no match, esse segmento não, como que a gente pode fazer, como que a gente pode modelar. Mas hoje foco aí no relacionamento universitário, né, como app de relacionamento, e justamente agora com essa nova funcionalidade dos eventos recém-lançada, e aí a gente expandir essa rede para o Brasil. Cara, Com a fantástico, participação aí fantástico. dos anjos da faculdade de vocês aí. É Da verdade, né? É verdade. Inclusive, você captou na Fea Angels com uma menina que era do iLab. A Ah, Bia. é? É. Que é a investidora. É. Não sei, investidora não, ela trabalha lá. Ah, que legal. Putz, É, mas é uma honra aí poder falar que o pessoal da Fé Angels está com a gente, galera extremamente muito legal. competente. E, e é isso. Acho que aí veio o pessoal da Fé, né, da Poli também, o pessoal, os anjos da Poli aí ao lado, os vizinhos. Então é Vocês um captaram prazer. até em Harvard, né, cara? Fantástico. A gente pegou com os anjos de Harvard aqui do Brasil, então foi. E o pessoal da INSEAD, que é o pessoal do MBA da França, né? Então foi muito gratificante, ao mesmo tempo uma responsabilidade gigantesca. Muito legal. Não, o que eu ia comentar é que, tipo, entrei na faculdade agora e aí, tipo, no comecinho da apresentação, assim, sei lá, tipo, o pessoal fala de empresas, né, que surgiram na USP, e aí, tipo, certeza que um match daqui a pouco vai aparecer, né, tem o iFood, 99, acho, também, não lembro mais. Me arrepiou aqui já. É. É isso. É isso, tomara. Tomara que, quem sabe, a gente consiga motivar uma galera. Acho que tem muita gente muito boa na nossa faculdade. O Brasil, no geral, assim, a gente tem muitas, muitas, muitas pessoas muito talentosas. Então, quanto mais a gente puder divulgar isso para o brasileiro estar criando, estar inovando e gerando mais valor para a vida das pessoas, assim, eu particularmente é isso que me move. Então, acordar de manhã, criar algo que vá gerar valor para as pessoas, que vá impactar a vida dos seres humanos aí. Vou convidar aí a galera, então, se você não conhece aí o Match ainda, baixa o aplicativo, vem conhecer o aplicativo. E acho que é isso, assim, muito obrigado pelo espaço que vocês deram para a gente poder estar passando essa mensagem, para a gente poder estar conversando, é um prazer estar falando com vocês. E se você tem vontade de empreender aí com o pessoal da Liga de Empreendedorismo, acompanhar, poder aprender sobre empreendedorismo, poder estar buscando esse conhecimento, para a gente estar cada vez mais tirando grandes ideias, grandes empreendedores aí da USP. Acho que essa é a grande missão da nossa conversa aqui hoje. Quem sabe você que está assistindo a gente conseguiu te dar uma motivada para tirar aquela ideia do papel. Conversa aí com o pessoal da Liga de Empreendedorismo, que com certeza eles vão conseguir te dar um caminho inicial aí. Então é isso, pessoal. Em nome do iLab, do iLabcast, nós agradecemos a sua participação, Bruno. Esse episódio aqui é justamente para isso, é para motivar mais as pessoas. Eu queria agradecer, então, a você, Bruno, por estar aqui conosco. Se alguém tiver mais alguma sugestão, alguma dúvida, manda para a gente aí nas nossas redes sociais, pode ser no YouTube, no Instagram. Esse episódio vai ficar disponível também no Spotify. Eu sou Ariel Amaral.
E eu sou a Luciana, e esse foi mais um episódio do Labcast. Beijo, gente. Obrigado, pessoal. Bora empreender.